o Senhor, diga comigo essa frase, lembre-se, que como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. E durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos. Digam glória a Deus. Digam glória a Deus. Digam amém, queridos. Mas deixa eu falar um pouquinho dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Você sabe que o nosso Deus, digo o nosso Deus, é um Deus de memória. Olha para o meu irmão, bota a mão no ombro dele e diga: o nosso Deus é um Deus de memória. E hoje começa a Páscoa bíblica. Você sabia disso? Hoje começa a Páscoa bíblica, que começou lá no Egito, quando Deus mandou o povo sacrificar um cordeiro. Diga: sacrificar um cordeiro. E passar sangue nos umbrais da porta. Diga: sangue nos umbrais da porta. Para que quando Deus passasse, o anjo da morte passasse, o Senhor lembraria, diga comigo, o Senhor lembraria aquele anjo que não tocasse, diga que não tocasse nos israelitas ou nas pessoas que estivessem morando dentro daquela casa, onde havia marca, diga comigo, marcas de sangue nos umbrais da porta. Isso para lembrar que Deus é um Deus que gosta de ser lembrado. Ele é um Deus que gosta, principalmente nós, o seu povo. Digam comigo, nós, o seu povo. Olha para cá. Tenhamos memória, diga memória, daquilo que Ele tem feito. E eu digo para vocês que este é um tempo, estar aqui neste lugar, é um tempo de construir memórias. Algum tempo atrás eu falava com alguém sobre a igreja, como ela começou lá no início. Quando a gente entrou para aquele prédio era todo deformado, não era nem aquilo que você conhece hoje. Ele era um prédio que ele era um depósito de sal, ele tinha um lugar mais baixo que o outro, todo sem forma, desformado. E quando entramos ali, que nós as primeiras pessoas, tem alguém que estava naquele tempo lá, aqui comigo, levanta as duas mãos aqui, ó. Tem bastante pessoas assim. Pessoas de memórias são pessoas que guardam a história do lugar que elas convivem. Quando nós perdemos a memória, quando nós deletamos as memórias daquilo que construímos com Deus, nós acabamos perdendo o nosso vínculo com Deus e a nossa história. Por isso que a palavra de Deus, ela fala que todo homem, diga comigo, todo homem, diga, é como uma árvore, plantada à beira das águas. Então diga comigo, todo homem, ele deveria ser, diga como uma árvore, diga bem alto, plantada. Porque só as pessoas que são plantadas são as pessoas que têm memória, que podem dizer assim, eu passei, porque daqui a um tempo, mais alguns vão falar e dizer assim, você lembra daquele dia que nós estivemos lá naquele salão, porque o telhado da igreja estava tocando? Você vai poder dizer, eu fiz parte dessa história. Eu estava lá, você vai ter o que contar. Você tem história, você tem gravado na sua vida. Quem não consegue gravar história, diga quem não conhece, quem não consegue. Quem não consegue gravar história. Gravar história. Do seu, da sua casa espiritual, do seu ambiente espiritual, dos momentos que Deus realizou na sua vida, são pessoas que não ficam muito tempo nos ambientes. O que nos faz o valor da nossa existência, diga comigo, o valor da nossa existência está nas histórias que construímos, naquilo que é eterno, naquilo que vai ficar para sempre, naquilo que vai... Levanta um pouquinho mais aí, senão vou botando o microfone perto da boca aqui para que pode... Então, para contar, diga comigo, para contar a história, eu preciso ter memória. Tudo aquilo que nós vamos desconstruindo no tempo, e que a gente vai jogando fora, não dá valor, a gente não lembra. E quando eu começo esse versículo só com a primeira parte de cima que diz, lembrem-se, diga comigo, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. Como o Senhor levou o seu povo do Egito. O que é a Páscoa?
Nós começamos hoje com a Páscoa Bíblica. Hoje começa a Páscoa Bíblica. A Páscoa que fala da saída do Egito. Diga, da saída do Egito. E a gente precisa ter essa memória de como Deus começou a construir a tua vitória, a tua libertação. Como Deus começou a construir você. Quem lembra aqui como foi que você entrou a primeira vez na igreja um dia? Poxa, eu lembro da primeira vez que eu entrei na igreja. Tem alguém que ainda lembra? Levanta as duas mãos bem alto, bem alto. Vamos ver se você tem memória aí. Levanta a mão. Pois é isso, eu me lembro do primeiro dia que eu entrei na igreja, do primeiro abraço que eu recebi, da pessoa que me recebeu. E eu começo a dizer, puxa, foi até hoje quando eu encontro esse meu amigo, eu digo, cara, foi aquele teu abraço. Foi aquele dia que eu entrei numa quinta-feira, era reunião de jovens. Eu me lembro do teu abraço. E aquele abraço marcou a minha história. Então quem não tem, porque quando nós temos memória, levanta a mão e diga, quando nós temos memórias. Sabe que as memórias nos protegem. Levanta a mão e diga, as memórias nos protegem. Quando o diabo vem atacar você, quando Satanás vem atacar você, quando Satanás se levanta contra a tua vida, trazendo mal, trazendo uma perseguição, você não vai ficar reclamando, você vai trazer à sua memória aquilo que te traz esperança, e você vai dizer, não, Satanás, eu já passei por coisas piores, e o meu Deus me deu a vitória. Não, você não é, vamos lá, diga comigo, quem não tem memória, perde a esperança. Quem não tem memória, a primeira luta que vem, ele abandona tudo, ele não tem memória. O que nos consolida são as nossas memórias, porque o nosso Deus, diga mais alto, o nosso Deus, ele é um Deus de memórias. Por isso que a palavra diz, traga a tua mente. Diga comigo, traga a minha. Bota a mão na cabeça e diga, eu preciso trazer a minha mente. Tudo aquilo que me dá esperança. Hoje parece que eu estou sendo rejeitado na igreja. Não, traz a tua memória. Se a tua vida foi sempre assim. Aonde foi que Satanás construiu uma memória nova, uma memória destrutiva em você? Porque o diabo, ele é campeão. Diga comigo, diabo. Olha o nome desse bicho que vai ferver no inferno. Diga, o diabo. Ele gosta de trazer memórias que desconstroem a nossa fé em Deus. Tem pessoas que se esquecem da sua vida. Parece que Deus não é mais o mesmo. Agora eu estou sendo abandonado, Deus não me ama. Ei, foi assim que ele falou para você? Não, então não deixe Satanás colocar memórias desconstrutivas. Não deixe o diabo começar a contar uma nova história para você do que aquela que Jesus já começou a contar há anos atrás na tua vida. Uau! Você morre. Olha para o teu irmão e diga para ele, meu irmão, que história o diabo está contando hoje para você? Que você escolheu e esqueceu da história que Jesus começou a contar. Você está entendendo isso? Diga, bate no teu peito e diga, meu Deus, é um Deus de memória. Essa pergunta é, você uma pessoa de memória? Às vezes o diabo, Luciano, traz uma guerra momentânea na nossa vida, Fabrício, e a gente começa a reclamar, acho que Deus me abandonou, volta lá atrás. Volta lá atrás, você está entendendo? Volta lá atrás no começo, volta lá atrás no início, e pergunta se essa foi a história que Jesus começou a construir para a sociedade da nossa vida. Não foi essa. Essa é só uma mentira hoje. Essa ideia de que Deus não tem mais um plano para você, por favor, olhe para mim. Essa ideia de que Deus não tem mais um plano para você, essa é uma história nova do inferno. Não é história, não é Deus que muda a nossa história. Levanta a mão bem alta e diga assim comigo, a mão direita, e diga, não é Deus que muda a nossa história. Somos nós que começamos a construir outra história. E Satanás começa a contar para você que você não será mais o mesmo. E aí Deus fica olhando, que nem você olha para o profeta Elias, você olha para os grandes homens de Deus, quantos deles pararam no meio do caminho e reclamaram, e Deus teve que voltar e disse, lembrem-se! Diga essa frase bem alto, lembrem-se! Olha a palavra de como o Senhor, seu Deus, os conduziu até hoje.
Então eu quero dar uma notícia para você hoje que chegou aqui, desmemorizado, contando uma nova história para a tua vida. E olha para mim aqui, por favor, querido, não olhe para baixo. Se Deus está falando contigo, aceita. Você que chegou aqui e os teus discursos fora da igreja têm sido, eu acho que não dei. Ei, para com isso. Porque Deus não mudou, ninguém mudou com você. O que mudou foi a história que está sendo contada. Todos os dias, eu estava vendo aquele filme Oficina de Satanás, Oficina do Diabo. Todos os dias tem um demônio no nosso ouvido tentando contar uma nova história para a gente. Você acha, eu me converti aos 18 anos, gente. Você acha que dos meus 18 anos até os meus 50 e todos, Satanás nunca colocou, o diabo nunca colocou um anjo do meu lado tentando construir uma nova história para mim? Dizendo para mim que não ia dar, que não valia, que não era assim, que não era desse. Ei, olha para cá, por favor. Porque o trabalho do diabo é contar histórias, irmão, para nós, contar histórias para tentar desfazer a história que Jesus começou a contar para você um dia. A história que o céu, por isso que nós caímos. Por isso que a Bíblia diz: o cair é do homem. Diga, o cair é do... Porque o homem, ele é responsável pelas suas quedas. O cair é do homem, porque o homem se permite ouvir novas histórias, ouvir novos contos do diabo, dizendo para você: não fique, saia da igreja, isso aí não vai dar certo. Um dia a tua família é um desastre, a tua casa é um desastre. Ontem eu falava no casamento da Cidiane e do Ariel, dizendo sobre esperança. E a esperança épse, que é uma esperança em hebraico, significa estar agarrado a uma promessa. Levanta a mão e diga: estar agarrado a uma promessa. Levanta as suas mãos e diga: a esperança significa que tem uma corda. Levanta a mão e diga: significa que tem uma corda que me amarrou aquilo que Deus prometeu. E por mais que venha a luta, e por mais que essa corda esteja esticada, eu continuo caminhando na direção daquilo que Deus me prometeu. Ei, não, Senhor. Diga para mim: Páscoa é, diga, Páscoa é isso. Páscoa é olhar primeiro para a Páscoa da Bíblia lá no Egito. O sangue nos umbrais da porta, o anjo passando, o povo de Israel sendo liberto. Quando eles vão para o meio do Egito, para o meio do deserto, eles ficam, cada vez que eles começavam a reclamar: estamos nesse deserto, Deus lembrava a eles: não se esqueçam de onde eu tirei vocês. Uma coisa eu tenho certeza, levanta a mão e você vai ter essa certeza. Levanta as duas mãos, só você que crê naquilo que Deus está falando. Diga: eu não vim até aqui para morrer aqui. Diga: eu não vim até aqui para parar aqui. Diga: eu não vim até aqui para desistir aqui. Eu vim até aqui porque o caminho, eu e você, caminhamos debaixo de uma promessa. Não, aplauda mais forte, mais forte, mais forte. Mas às vezes, nós perdemos a memória. E pessoas vêm para roubar a nossa memória. Daqui um tempo atrás, daqui um tempo para frente, daqui um ano, você vai estar na igreja. Você vai ver aquele telhado bonito. Você vai ver o altar com o piso flutuante. Você vai ver as cadeiras estufadas e vai dizer: eu me lembro daquele dia que nós fizemos aquele escondo lá naquele salão lá. Ali naquele dia Deus estava transicionando para algo melhor. E você vai ter a memória que valeu a pena estar aqui esses dias para viver o mais sobrenatural, o extraordinário. Porque eu quero dizer, quem paga o preço por esse momento, viverá o extraordinário. Alguém dizia assim, né? A gente falava assim: você que vai caber todo mundo? Será que a cadeira não vai ficar apertada? Mas é para ficar apertada, para criar memória. Para que quando voltava para a igreja, tu olha para aqueles bancos, para aquele espaço e diz: uau.
Deus, tudo que Ele faz por nós, diga, tudo que Ele faz por nós, é para construir memória. E eu sei o que me manteve em Jesus até hoje. Ei, escute aqui, o que me manteve em Jesus até hoje foi a história que Ele começou a contar ao meu respeito. Então, quando qualquer um em vão, qualquer coisa aparece na minha frente, tentando contar uma outra história, eu lembro da história que Jesus começou a contar para mim. Eu lembro da história que a Bíblia começou a contar a meu respeito. Porque eu sou, bate no teu peito e diga, eu sou. Então agora com convicção todos, diga, eu sou. Não, tem que bater no peito, vamos lá, eu sou. Aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou. E você é, não é? Ou você é a história que alguém se encosta do teu lado e começa, pois é, e tu sabe, e não sei o que, e tá difícil. Foi essa a história? Então você está muito longe do propósito. Você nunca, a minha história, levanta a mão e diga, a minha história. Ela passou por sentimentos de rejeição, eu superei sentimentos de rejeição, eu superei sentimentos de abandono, eu superei todo tipo de sentimento para chegar até aqui hoje. Alguém perguntou para mim, apóstolo, nunca teve vontade de sair? Eu sei, já tive. Se eu tive vontade de abandonar tudo, já tive, já chorei, já esperei, igual você, igual você. Não quero mais ser pastor. Eu falava isso comigo mesmo. Até momentos depressivos eu passei na minha história. Mas quando eu me deitava de noite, eu via Jesus chegando e dizendo, eu vou continuar contando a tua história. Ei, não, você não está entendendo. Ele disse, eu comecei a tua história, aquilo que eu comecei eu vou acabar. Calma, tem paciência, espera. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus! Levanta a mão e diga, Deus está me levando para algum lugar. Levanta a mão e diga, Deus está me conduzindo à minha vitória. Mas eu preciso crer na história dele. Eu me lembro de uma palavra do encontro que disse, Jesus foi homem de dores. Nem conta. Você está se sentindo rejeitado? Ele foi rejeitado. Você está se sentindo com dores? Ele foi com homem de dores. Você está se sentindo oprimido? Ele foi oprimido. Você está se sentindo não sei o que? Ele foi tudo isso por você. Quando chega a Páscoa, que vai ser semana que vem a Páscoa católica. Mas semana que vem termina a Páscoa bíblica. Mas quando os homens chegam sexta-feira, qual é a primeira pergunta que as pessoas estão preocupadas sexta-feira? Pode comer peixe? Isso não é Páscoa, gente. É proibido comer carne? Talvez pelo preço. Mas quem é que contou para você que não pode comer peixe, comer carne na sexta-feira santa? Quem te contou isso? Aonde que tu leu na Bíblia? Ah, me conta, pois esse é o problema. As pessoas contam história para a gente e a gente acredita. Aí sexta-feira as pessoas ficam em casa. Ei, olha para cá, eu me lembro que tinha meus avós que eles diziam assim, ó, sexta-feira todo mundo tem que ficar quietinho dentro de casa, porque Jesus morreu. Não sei se alguém já ouviu, sábado de aleluia tem que ficar todo mundo quietinho em casa porque Jesus está morto. E acontecia, gente, as pessoas tudo de luto, sexta e sábado. Aí domingo eu lembrava, dava um ovinho de manhã e disse, alegre. O que foi mais importante, a morte dele ou a ressurreição dele? Porque morrer todo mundo morre. Olha para o teu irmão e diga, morrer todo mundo morre. Mas ele não nos deixou ficar. Diga, ele não nos deixou ficar com a notícia da sexta-feira. Porque a notícia do domingo foi maior ainda. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele venceu para mim por nós. Aplauda ele está vivo! Ele está vivo! Faça alguma coisa! Faça barulho! Fique em pé! É a maior notícia! É
Uau, diga glória a Deus! Você está entendendo isso? A morte foi importante, mas a sua ressurreição. Quando você entra naquela sepultura em Jerusalém, que o seu dia vai a Jerusalém. Alguns receberam, então tu vai ir mesmo a Jerusalém. Quando você chega no jardim do túmulo, tem uma fila de gente de todos os lugares do mundo só para entrar naquela sepultura. E vê uma placa na porta: aqui esteve morto Jesus de Nazaré. Mas você não vai encontrar ele aqui, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Digam comigo: Páscoa é memória. Páscoa é memória. Tudo que você conhece de Deus é memória. Por isso que tu não pode carregar na tua vida, deixar o diabo entrar na tua mente e começar a contar uma história nova para você a respeito da tua vida. Tu não pode deixar alguém contar uma história nova para você. Teu casamento está acabado, tu vai morrer, tu está com câncer, a tua vida está destruindo e tu aceita essa nova história. Aí levanta a mão e diga: Jesus. Jesus. Levanta as tuas agora para ficar melhor. Diga: Jesus. Jesus. Começou a contar uma história para mim. Quem sabe você está aqui nessa noite e hoje Jesus começa a contar uma história. Levanta a mão, todos vocês. Jesus começa a contar uma nova história dizendo para você: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para libertar você que é cativo, para libertar você que é oprimido. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras todos nós fomos sarados. Vamos aí! Diga glória a Deus! Páscoa, diga bem alto: Páscoa é um tempo de memória. Eu vi uma figura na internet de um cara orando, chorando e reclamando da vida dele para Deus. E daqui a pouco Deus apareceu para ele e disse: ei, cara, te toca! Eu não neguei o meu único filho por você. Eu vou negar as bênçãos que tu precisa. Ele te toca. Eu não neguei para ti um único filho que eu tinha. Agora tu está achando que eu vou negar o teu milagre, a tua cura, a tua família, a restauração da tua família. Mas não é assim que acontece. A gente crê na ressurreição, a gente crê no amor de Deus para com as nossas vidas, mas na hora que vem uma luta, a gente se esquece. Levanta a mão e diga: nós nos esquecemos. Levanta as duas bem altas e diga: nós nos esquecemos que aquele que deu o seu único filho por nós e não negou ele por nós, vai negar o outro milagre. Então eu quero que você saia daqui nessa noite com uma história de Jesus na tua mente. Eu quero que você saia daqui nessa noite ouvindo a história que Deus vai contar para você, através do teu casamento, do teu chamado. Mas tá difícil. Ele nunca disse que ia ser fácil, mas você está aqui, continue ouvindo a história de Jesus, e Ele vai dizer: a obra que eu comecei, eu vou terminar na tua vida. Olha que eu estou ouvindo bem forte. Mais forte, querido. Mais forte ainda. Olha Deuteronômio 7,18. Olha Deuteronômio 7,18. Não tenham medo delas. Mais uma vez, qual é a frase? Lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todos no Egito. Quando vier quem aqui já viveu na sua vida um milagre
em algum momento da sua caminhada de fé, você experimentou um milagre. Levanta as duas mãos bem alto. Seja ele pequeno ou grande, levanta as suas mãos. Então, quando a próxima luta surgir na tua vida, a próxima guerra surgir na sua vida, você vai olhar, diga eu vou olhar. E vai se lembrar, diga eu vou me lembrar do que o Senhor, diga bem alto, do que o Senhor, o meu Deus, fez com o Faraó, ou melhor, já fez com os meus inimigos. Quem já venceu a Satanás um dia na sua vida, levanta a sua mão. Claro, não foi você que venceu, mas a Bíblia diz, resista ao diabo, diga, resista ao diabo. Olha para o teu irmão, bota a mão no ombro dele, diga, resista ao diabo. Não, olha bem para ele, diga, ei meu irmão, resista ao diabo. Mais alto, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Não, você está dormindo aí, resista a ele, e ele fugirá de você. Bota a mão no teu irmão e pergunta para ele, quem está fugindo agora? É o diabo ou é você? Quem é que anda fugindo agora? Eu passei a semana do diabo correndo atrás de mim, tá errado. Muda o jogo. Pare para ele, diga agora quem vai correr vai ser você. Mas eu me esqueci que você não ora mais, tá bom. Mas eu me esqueci que você não jejua mais, ok? Mas eu me esqueci que você tem muita dúvida sobre Deus. Agora eu entendi porque você está fugindo do diabo. Agora eu estou entendendo porque você duvida dele. Duvida de Deus. Porque quando Satanás começar a correr atrás de mim, eu vou parar e vou olhar para ele. Vou dizer, ei Satanás, quem você acha que você é? Você é o inimigo que foi derrotado na cruz do Calvário. Cada gota que caía de Jesus naquela cruz era uma marretada esmagando a cabeça do diabo. Então a maior notícia que você pode ter é que você luta com o inimigo sem cabeça. Então use a sua fé, e a Bíblia diz que ele fugirá de você. Está na hora de você virar o jogo, vamos lá. Está na hora de você começar a olhar o jogo e dizer, Satanás, agora quem vai correr vai ser você. Agora quem vai fugir, não, melhor esse aplauso aí, vamos lá. Quem vai fugir vai ser você. Olha para o meu irmão, diga, meu irmão, não esqueça da sua história. E para nós, principalmente para nós que somos crentes, cascudos já. Eu não entendo, desculpa, mas somos crentes cascudos. Parece que os crentes cascudos, eles têm mais fragilidade do que os novos. Eles ainda continuam, parece que tem 3 meses de crentezinho, parece que tem, às vezes tu vê alguns crentes mais novos com mais determinação. A gente tem 10 anos, 20, 30 anos vivendo com Deus e a gente ainda duvida dele. Aí quando vê alguém da igreja cascudo e ele acreditando diz, uau, você crê nisso? Apóstolo, você acredita nisso mesmo? Eu até fico olhando. Você acredita que isso vai dar certo? Vai, levanta a mão. Quem acredita que vai dar certo, levanta as duas mãos e diga, vai. Quem acredita que você será um cristão de história enraizado, levanta a mão e diga, eu. Diga, a minha vida será uma vida construída de história contada por Deus. Como disse Tales, uma história escrita pelo dedo de Deus. Ei, a tua história hoje vai começar a ser construída pelo dedo de Deus. Estar aqui neste lugar nos faz lembrar, nos faz viver, nos faz superar esse tempo. Você já está construindo memória hoje. Você já está construindo. Eu acredito que toda obra, todo grande homem de Deus, toda grande mulher de Deus, ele vai saber viver cada tempo da sua história.
Imagina Pedro contando a história dele um dia. Eu conheci ele. Ele me chamou, eu estava num dia chateado, estava mal para burro aquele dia, não pesquei nada, estava irado, porque Pedro era um sanguíneo, ele estava irado, explosivo, e naquele dia que eu estava irado, aquele cara chegou perto de mim e pediu meu barco. Olhei para ele e disse: não é bem assim, como meu barco? Empresta o barco? Aí eu dei meu barco para ele, ele olhou para mim e disse: agora rema para mim até um pouquinho dentro do barco. Mas esse cara tá aqui. Mas depois, olha para cá, mas depois que ele terminou a palavra, ele disse para mim: volta ao lago e lança de novo a tua rede. Naquele dia, eu quero contar para você, disse Pedro, naquele dia eu fiz a maior pescaria da minha vida, porque aquele homem chamado Jesus começou a contar uma nova história para mim. Você pode aplaudir uma nova história. Aí quem sabe todo mundo ficou feliz com o Pedro e disse: não, mas tem outro dia que eu fui lá falar um negócio para ele, ele me chamou de diabo. Filho do diabo, ele olhou para mim e disse que era filho do diabo. Fiquei bravo com ele, mas guardei no meu coração. Resolvi confiar nele, porque eu acho que ele estava certo mesmo. Naquele dia eu era um filho do diabo, pelas minhas histórias, porque eu estava ouvindo uma outra história. Olha para o teu irmão e diz assim: tem que ter coragem. Bota a mão no ombro, ele tem que ter coragem. Para um dia você levantar de manhã e dizer: eu acho que eu estou hoje sendo filho do diabo, pelas histórias que o diabo está contando no meu ouvido. Mas eu fiquei quieto. Mas no outro dia, levanta a mão e diga: no outro dia, ele olhou para mim e disse: tu é Petras, tu é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha casa. Diga glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: meu irmão, sacuda ele, diga: meu irmão, um dia vai dar errado. Não, nem te ouviu, tu está muito romântico. Bota a mão no ombro dele e grita: meu irmão, um dia vai dar errado. Vai ter um momento que vai dar zebra. Diga: vai ter um momento que não vai sair como você quer. Mas agora diga para ele: não te preocupa, ele ainda está contando a melhor história ao teu respeito. Não desista. Quem pode dizer glória a Deus? Esse aqui é fácil. Construir história não é fácil. Mas eu tenho uma marca na minha vida que eu não carrego ela comigo. Eu nunca deixo. Você pode descortinar minha vida com Deus antes de me converter. Eu nunca me desviei, eu nunca saí da mão de Deus. Chorei, fiquei bravo, mas ele construiu a minha história. Pedro vai dizer assim também para você um dia. Olha o que Pedro vai dizer para você um dia. Um dia ele vinha caminhando por cima das águas. Ele vinha caminhando por cima das águas. E quando ele vinha caminhando por cima das águas, eu olhei para ele e disse: deixa eu caminhar contigo. Deixa eu andar contigo. Eu nunca tinha vivido aquilo. E ele disse: vem, Pedro. E eu botei o pé naquela água e comecei a caminhar em cima daquela água. Eu estou caminhando por cima das águas que nem ele. Eu estou andando por cima das águas que nem ele. Eu estou andando por cima das águas que nem ele. Mas diga comigo, Pedro disse: no momento, diga no momento, eu tirei os olhos dele. E quando eu tirei, olha para cá, quando eu tirei os olhos dele, eu comecei a afundar. Aí entra aquela pergunta que a gente faz: Pedro era pescador, será que ele não sabia nadar? Sabia nadar. Mas eu vi um pastor falando algo que eu achei extraordinário, eu achei incrível. Por que Pedro, quando ele estava afundando, ele não começou a nadar e disse: deixa que eu me viro? Sabe por quê? Diga comigo: porque nadar ele já sabia, mas caminhar por cima d'água era novo para ele. Eu creio que ele disse assim: se eu nadar,
eu vou voltar a fazer aquilo que eu já sabia. Sabe aquelas coisinhas que a gente aprende a fazer e nunca busca coisa nova em Deus? Ele disse, não, eu gritei, socorro! Ele agarrou da minha mão. Ele me puxou para cima d'água. Sabe o que aconteceu? Eu coloquei o braço com ele e voltei caminhando com ele para o barco. Glória a Deus. Diga para o teu irmão, bota a mão no ombro e diga assim, irmão, tem horas. E Deus não quer que você continue fazendo aquilo que já é normal. E olha que você tem que procurar fazer algo novo. Você tem que ser inventivo na sua fé. Essa é a palavra, né? Você tem que inventar coisas para a sua fé. John Kelly, Peter Wagner sempre dizia, uma igreja apostólica, quando não tem guerra, ela tem uma. Quando bate no teu peito e diga, quando eu tenho fé. Não, diga mais alto, quando eu tenho fé. Eu amo as guerras. Não para ser vencida por elas, mas eu sei que a minha fé em Cristo Jesus já me fez muito mais do que vencedor. Pode aplaudir o Senhor, muito mais do que vencedores. Glória a Deus. Vocês estão aí na rua, estão vendo o vídeo pela janela. Eu acredito que Deus nos trouxe para esse tempo, para esse momento, para nos preparar. Estamos em Kairos, né? Olha o meu irmão, você está em Kairos, meu irmão. Diga, você ainda está lembrado de Kairos? Diga, Kairos é mudar de nível. Kairos é passar para um outro nível, para algo diferenciado, para algo maior. Aí quando acontece qualquer coisinha que vai nos levar, eu sempre digo assim, ó, quem joga game, né? Eu jogava aqueles jogos de game antigo, quando você tinha que passar de fase, né, Leonardo? O inimigo era maior. Era o mais forte de todos. Por quê? Porque para você, diga comigo, para eu merecer o outro nível, o último inimigo sempre vai ser o maior. Então vinha aquele cara cheio de bomba, cheio para tudo que é lado, depois um heróizinho, meia bala do cara e aquele bicho lá, e aí tinha que fazer estratégia, porque você só vai para o outro nível. Diga para o teu irmão assim, tu só vai para o outro nível se você vencer esse nível hoje de ataque que você está vivendo. Se você não vencer esse nível de ataque, você não vai. O nível de ataque do povo de Israel foi o sangue nos umbrais da porta e sair do Egito. O nível de ataque de Jesus foi a cruz do Calvário. Mas levanta a mão, o que vem depois. Eu não sei se você está pronto para aquilo que vai vir depois. Levanta as duas mãos. Você está preparado? Quem quer receber aquilo que vai vir depois? Levanta bem alto as duas mãos. Ah, eu quero! Mas você está agindo para receber aquilo que vai vir depois? Ou você ainda continua agindo no mesmo nível, reclamando? Sabe, tem gente que de anos em anos reclama dos mesmos problemas, aí você descobre por que eles não passaram de nível. Porque eles não venceram os níveis, e ano a ano repete o mesmo nível. Aí você vai lá, você ora, você vai depois do outro repete o mesmo nível. Sabe quando é que Deus vai te levar para o outro nível? Quando você superar os inimigos do primeiro nível. E eles são espirituais, eles são emocionais, eles são carnais. Quando eu terminei o meu curso de terapeuta, uma das coisas que o meu professor disse para mim, ele ensinou, ele disse, e olha bem, ele não é crente, ele disse, o universo conspira contra ou a favor de você. Ele disse, cada vez que você não supera algo que o universo preparou para você superar, você pode até mudar de lugar, mudar de cidade, mudar para onde você quiser. Quando você chegar lá, aquele mesmo problema vai aparecer na tua frente, aquela mesma guerra, porque o universo entendeu que você não é digno do próximo nível. Porque só é digno, levanta a mão e diga, só é digno do próximo nível aquele que supera o seu obstáculo. E eu posso olhar para trás e dizer assim, Satanás, manda outro.
porque essa foi muito fácil. Satanás manda outro, porque essa foi barbada. E nessa noite eu venho aqui para dizer para você que a sua presença hoje, aqui neste lugar, levanta a mão e diga: minha presença aqui neste lugar, você vai começar a ouvir a história que Deus sempre contou para você, que Ele contou a teu respeito. Eu estou terminando a palavra, ela é pequena, e eu creio que Deus tem uma nova história para você. Amém. E se Deus trouxe você aqui pela primeira vez, é porque Ele quer começar a contar uma história nova para você. Se você veio aqui hoje, estava parado na fé, desviado, você não queria mais ir à igreja, estava abandonado, hoje Deus te trouxe aqui para dizer para ti: ei, me permita construir uma nova história para você. Eu quero que você feche teus olhos aí onde você está. Bota a mão no teu coração, todos vocês. Glória a Deus. A palavra de Deus falou contigo. A grande notícia dessa noite é: Deus tem uma nova história. Deus tem uma história que Ele está contando para você. Mas você nessa noite precisa dizer: Deus, eu quero hoje sair daqui para ouvir a tua história ao meu respeito. Não a história que contaram, não aquela que o diabo está contando para mim. Mas essa noite, por que eu quero que tu feche os olhos? Porque eu quero que tu olhe para dentro do teu coração. Olha para dentro do teu coração. Olha para dentro do teu coração. Que se você está aqui pela primeira vez, você está aqui hoje desviado, parou na fé, e Jesus está fazendo uma pergunta para ti: queres começar a viver a história que Deus tem para você? Apóstolo, eu quero! Apóstolo, eu estou aqui nessa noite, eu estou desviado, eu estou parado, eu não conheço isso, mas hoje eu estou aqui pela primeira vez, eu quero começar a viver uma história que Deus falou para mim como raiz. Então aí onde você está agora, se você deseja, se você está